Olá, gente preciosa! Eu vou te falar hoje sobre as etapas da unção e como é viver carregando uma unção de alto nível. Levante a sua voz. Se entrega ao Espírito Santo agora. A verdade é que a grande maioria de vocês ainda não compreenderam exatamente nada sobre a unção. E a grande maioria das pessoas que falam sobre a unção erram drasticamente porque falam daquilo que não vivem. Falam daquilo que não se relacionaram. E viver, somente viver, te dá credibilidade para falar acerca disso de forma minuciosa. E eu sei o que eu estou falando, porque é o que eu vivi, é o que eu vivo e é o que eu sempre vou viver. Que debaixo dessa unção tão linda, tão rica e tão preciosa, e eu vou te falar como que é viver carregando um peso do poder de Deus em nível tão absurdo assim. Veja só, tem uma diferença muito grande do poder de Deus e da unção de Deus. A unção é a conexão entre você e o Pai. Essa conexão libera o poder. Automaticamente, muitas pessoas assimilam a unção com o poder e igualam as coisas, mas nunca foi. A conexão, ela precede e ela sucede e ela é muito maior, muito mais rica, muito mais complexa do que a manifestação ou a consequência dessa conexão. Existem diversas consequências da conexão. Uma delas é o poder, porém existem várias outras que são inclusive muito maiores do que o poder, eu não vou falar aqui nesse vídeo. Ouça só, a grande maioria de vocês vivem com uma unção, com uma tecnologia ultrapassada, movida a lenha. Existe um nível de unção que é tão avançada que ela é autossustentável, como se fosse as bobinas de Tesla. Para quem não sabe, as bobinas de Tesla foi um projeto que começou a ser elaborado aonde a energia era captada através de bobina desenvolvida por Nikola Tesla, onde a energia seria sustentável em si mesma através do próprio cosmos. Essas bobinas elas iriam drenar energia de tudo e deixar com que ela se mantivesse e fosse disponível para todo mundo de forma autossustentável. Existe uma unção que ela é extremamente autossustentável. Qualquer atrito, qualquer movimento, qualquer respirar já é o suficiente para ela aumentar. Eu vou falar acerca disso aqui hoje. Vou falar sobre as etapas da unção e como é maravilhoso se relacionar com Deus assim. E veja só, não confunda as coisas. O que eu vou te explicar é como é viver isso. Não são técnicas para que você viva, porque não adianta eu te ensinar como você pode pilotar
uma Ferrari se você, na verdade, não vai estar disposto a construir patrimônio o suficiente para comprar uma Ferrari. Então tem muitas pessoas que sabem técnicas sobre a unção, porém nunca vão usar essas técnicas porque nunca serão ungidas, porque definitivamente não estão preparadas, prontas ou dispostas para passarem pelo processo de se tornarem ungidos. Então não é sobre ter, é sobre ser ungido por Deus. E não é sobre ter técnicas, é sobre ter com o que usar essas técnicas. Entendeu? Eu não estou aqui para te enganar, não estou aqui para te falar que é fácil, não estou aqui para falar que você vai ter, tem uma grande probabilidade de você não ter, tem uma probabilidade ainda maior de você ser uma pessoa intensa, com um desejo enorme, porém as suas intenções são extremamente destrutivas, maquiavélicas, malignas, e elas não vão te levar a lugar nenhum enquanto você não consertar elas. Então eu vou te passar aqui o processo das etapas dessa unção tão preciosa. Antes da gente começar, eu vou te pedir uma coisa. Deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva que vai sair muito conteúdo forte, ok? A primeira etapa da unção é exatamente a concepção. A concepção é como se fosse aquele momento onde seu pai e a sua mãe tiveram a relação sexual e ela engravidou. Essa concepção, não estou usando em termos sexuais, mas em termos de intimidade, é exatamente quando o Espírito Santo lhe batiza. E ali acontece a concepção, é o primeiro nível de unção que vem sobre a tua vida, e o batismo no Espírito Santo é esse momento da unção. Depois disso vai acontecer uma etapa que eu chamo de desenvolvimento nutritivo. Desenvolvimento nutritivo quer dizer que quando você vai agora se alimentar, e quando eu digo se alimentar é da palavra de Deus, para que esse feto, essa unção que está dentro de você ainda pequena, ela possa ser alimentada e possa ser construída, possa ser fortificada através de consciência, conhecimento, revelação e mergulho em quem Deus realmente é. Não estou falando de estudo teológico, estou falando de consciência daquilo que é o contexto da palavra de Deus acontecendo. Você precisa ser nutrido, coisa que na grande maioria das vezes as pessoas não têm. E quando elas não têm, acontece um fenômeno chamado aborto espontâneo. É exatamente quando elas abortam a unção de Deus por não ter o conhecimento e não ter nutrido essa unção. A terceira fase eu chamo de dores de parto. Exatamente quando há um constrangimento muito grande, há uma necessidade dentro de você de gerar altos níveis de unção. Você entra em crise consigo mesmo. Nessa fase você não concorda, você não aceita viver debaixo de tanta mediocridade. E dores de parto começam a ser instituídas dentro da sua alma, dentro da sua psique. Você começa a ficar extremamente atormentado. Iago, esse processo é de 9 meses? Ai, meu Deus. Obviamente não. O tempo disso é relativo, baseado no tanto de nutrição e de desenvolvimento que você vai dar para o mesmo. E essa fase de dores de parto é exatamente quando você não quer, não aceita mais viver como todo mundo. E na grande maioria das vezes as pessoas desistem da unção exatamente nas dores de parto. Iago, em que nível de manifestação está essas dores de parto? Eu posso dizer que é praticamente nada, equivalente àquilo que você olha e você diz, uau, eu quero ter isso daí. Por quê? É um processo natural. E esse processo natural, você mesmo rejeita ele quando você foge das dores. Então, aceitar as dores de parto, aceitar esse confronto dentro de você, que não manifesta nada, não ouve Deus, não vive nada, é o essencial para que essas dores te ensinam. Vou te falar algo, a dor precisa ser sentida, porque ela vem para te ensinar. Bem-vindo à turma da aula das dores de parto com a professora Dolores da Vida. Nossa, essa daí foi boa, hein? Gostou? E a quarta fase é o que eu chamo de parto, nascimento. Nessa fase aqui, é a fase que a unção já lhe foi concedida. Porém, ela ainda é tão pequena, ela não consegue se sustentar. Ela não consegue movimentar, ela não consegue andar. E é exatamente nessa fase que eu chamo de uma unção movida a lenha. Ela só vive se você alimentar ela.
porque ela ainda não tem força o suficiente para te sustentar. Então você precisa sustentar ela. Nessa fase aqui, você tem que acordar de madrugada. Nessa fase aqui, você não pode sair de casa em qualquer hora. Nessa fase aqui, você tem que ter um cuidado extremo, minucioso, 24 horas por dia, porque senão, se você dormir às vezes errado, já é o suficiente para acabar com essa unção. Então essa unção aqui é a unção onde grande parte, 99% das pessoas que buscam viver altos níveis de unção, elas finalizam ali e não conseguem desenvolver disso. Porque elas colocaram essa fase como a revelação total. E a revelação total, eu tenho que ficar trancafiado dentro de casa cuidando dessa unção. Eu tenho que dar de comida para ela, senão ela morre. Literalmente, se você não orar, ela morre. Se você não jejuar, ela morre. Se você não fazer os seus altos flagelos, ela morre. É por isso que você tem colocado peso sobre a vida de outras pessoas, porque a sua vida tem sido pesada. Mas existe uma fase na unção onde ela é desenvolvida e ela cresce. Não é mais você que sustenta ela, é ela que sustenta você. E essa fase é exatamente a fase que eu chamo de unção autossustentável, também muito conhecida aqui no canal como unção permanente. Mas calma aí, vamos de fase em fase, porque tem muita coisa para você aprender aqui nesse vídeo. E nessa fase aqui, você tem que entender que ela é demorada. Até essa criança crescer, é dia após dia. A grande questão é que ela não está crescendo. E eu vou te explicar o porquê que ela não está crescendo. Porque você tem limitado ela. Todas as vezes que você trata uma criança de 5 anos como se ela tivesse somente 1 ano, ela vai permanecer com a mentalidade de 1 ano. Você trata essa unção exatamente da mesma forma, porque você não nutre ela o suficiente, você não dá desenvolvimento para ela, você estacionou nessa revelação. E essa revelação te concede experiências e não te concede permanência. É por isso que na sua consciência, se você deixar de cumprir um certo protocolo espiritual, você vai perder tudo que você conquistou. E literalmente vai, porque você não tem ainda uma unção que cuida de você. É você que precisa cuidar dela. E nessa hora você escandaliza quando me vê vivendo uma vida extremamente livre, fazendo coisas incríveis que você fala assim, puxa, eu queria fazer, mas eu não posso, senão eu perco a unção. Aí quando eu chego para ministrar, eu manifesto coisas que você que está há 48 horas trancado dentro de um quarto não consegue manifestar. Entenda, cada pessoa passou pelo seu processo e pouquíssimas pessoas conseguem alcançar esse nível. E tem alguém que uma certa feita, ou melhor, muitos pastores, Iago, eu conquistei a unção permanente. E toda vez que alguém afirma isso, essa pessoa tem uma grande probabilidade de não ter alcançado. E eu pergunto, e se você passar 1 mês sem orar, o que vai acontecer? A consciência da pessoa acusa ela. Eu vou perder tudo. A grande verdade é que você não tem nem consciência do que você está falando. Ouça, pelo amor de Deus. Todas as vezes que você julgar ser algo que você ainda não é, você vai se impedir de tornar. Então seja humilde, aprenda que tudo tem um processo. Aí, Iago, quem garante você, um jovem, que vai falar... Gente, quem me garante não sou eu. Quem me garante é o meu Pai. E as obras que eu faço falam acerca de quem eu sou nele. É forte, né? Se alcançar um nível assim, mas eu sofri demais para poder falar isso daqui, rapaz. Respeito o moço. Entenda que cada pessoa passou por um processo e existe algo dentro do seu corpo que é chamado de maturidade muscular. Existe algo dentro da sua mente, dentro da sua consciência, chamado maturidade espiritual. É quando você passa por processos onde demanda tempo. Tempo em constância absoluta, em intensidade absoluta, através do equilíbrio. E a partir daí, você alcançará a consciência do que de fato é, você terá que tomar uma decisão que quando chega a maior idade da sua unção, ela já está extremamente desenvolvida e agora não é mais você que leva ela para os lugares no colo, é ela que leva você. E nessa fase acontecem coisas simplesmente surreais, como eu já vivi, de simplesmente passar pelo corredor de uma igreja
e as pessoas com os olhos fechados, aonde eu passava, elas caíam sob o poder de Deus. A unção de Deus estava me carregando, de viver sobre uma unção tão surreal de que, ao ponto de cumprimentar alguém na rua, ela não conseguir ficar sobre seus pés. Alguém que nem conhece você, nunca assistiu seus vídeos, não tem nenhum tipo de indução psicológica ali. E a unção de Deus está exalando de forma sobrenatural. E alguém aqui talvez esteja me dizendo, mas Thiago, você ainda vive isso mesmo depois? Se você pensa assim, quer dizer que a sua consciência ainda está muitíssimo atrasado no conceito do que é a unção. E eu vou te responder. Hoje o Pai me concede coisas ainda maiores. Thiago, mostra pra gente. Eu não preciso de mostrar mais. Antes eu necessitava de mostrar para ter uma confirmação das pessoas. Você é ungido por Deus. Hoje eu não estou nem aí para o que você pensa. Eu vivo com Ele. E na hora certa vocês vão poder receber, sentir, perceber e aprender ainda mais acerca disso. Gostou desse vídeo? Se você gostou, eu vou te falar uma coisa bem preciosa. Deixa o seu comentário e deixa um like, que dependendo do like, eu vou lhe trazer um conteúdo ainda mais específico sobre a unção de Deus. Nós vamos bater, vamos ver. Quantos likes? 277 likes. Se bater essa marca, 277 likes dentro de uma semana, eu vou liberar para... Nossa, dentro de uma semana, que autoestima baixa. Dentro de 3 dias, aí eu vou liberar. Aí, Thiago, eu sinto falta. Quando você falava só sobre a unção, eu falei 2 anos consecutivos sobre a unção e você não cresceu. A nuvem está em constante desenvolvimento. As revelações não vão ficar paradas, esperando a sua boa vontade. Não, rapaz. A nuvem está caminhando, quer dizer que há uma atualização. Quando eu digo atualização, eu não estou dizendo que o velho é esquecido. Eu estou dizendo que aquilo que veio em primeiro agora é agregado com outras coisas. O reino de Deus está evoluindo. É só você que está parado no tempo. Ó, cresça, evolua, transcenda e bora pra cima. Tamo junto. Boa noite, profeta Thiago. Estou mandando este vídeo. Glória Senhor Jesus. A presença de Deus é maravilhosa. O que eu senti de mandar. Estava vendo seu vídeo que foi postado no YouTube. Você tinha ido pregar na igreja. E quando eu estava vendo o vídeo, eu senti muito forte a presença de papai, ele falando comigo. E no instante eu senti a presença forte do Espírito Santo em minha vida. Foi tremendo. E ele começou a falar comigo. E eu só senti vontade de me relacionar mais e mais com ele, que eu confesso que eu vejo as aulas, tento me relacionar, tenho um pouco de dificuldade por causa da inconstância. Mas hoje eu parei mais para me relacionar com eles. Me deitei na cama e esperei o Espírito Santo falar comigo. Foi a hora que ele começou a falar tremendamente, falando comigo, e a presença maravilhosa que até agora eu tô chorando. Coisa que eu nunca tinha sentido, eu senti, profeta Thiago. O cheiro do Espírito Santo, o perfume, a essência, é maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer. Oh, glória. E obrigado pelos ensinamentos, Thiago. Obrigado primeiramente ao papai, segundo ao profeta Thiago. Estou mandando esse vídeo aqui para você, Thiago, para você compartilhar para outras pessoas que necessitam se relacionar mais com o papai, pessoas que têm dificuldade assim como eu, que eles possam ali também se destravar, possam entender mais sobre o Espírito Santo. Ele fala muita coisa para mim.
maravilhosa. Papai é bom, é maravilhoso. E o cheiro, papai é cheiroso demais. Muito obrigado, Profeta Iago. Tamo junto, Profeta Iago.